Saudações pessoal, aqui estamos nós com mais um dos nossos episódios do VEP Podcast. Episódio esse que conta com uma convidada super, mas super especial. Convidada esta que vem aqui para contar sobre a sua vida. Então, pessoal, preparem aí, porque vamos ter aqui momentos de reflexões, vamos ter aqui momentos de um pouco de tristeza, porque ela vem aqui contar um pouco daquilo que é a sua trajetória, desde então, a sua infância até agora, que ela não sei quantos anos tem. E eu vou deixar que ela se apresente, diga o seu nome, olha para a sua câmera esta e apresente-se para o pessoal lá de casa. Olá, pessoal. Respondo pelo nome de Zema, da Anastácia Xavier, e estou cá como convidada, como o apresentador disse, muito, mas muito especial. Então, eu vou contar um pouco da minha trajetória, a partir do início e até cá onde estou. Então, como ele disse, haverá momentos de tristeza, solidão e reflexão. Então, vamos a isso. Certo. Indo mesmo fundo, vou começar indo mesmo fundo, porque eu sou daqueles que questiona tudo menos veneno. Então, estamos aqui com a nossa convidada Zema, como ela diz, é o nome dela, e nós vamos ter aqui a primeiríssima questão. Aliás, antes mesmo da questão, vamos deixar que ela diga quem é Zema. Quem é Zema? Zema sou eu. Como o pessoal lá de casa me conhece. Tem outros que podem dizer uma menina chata, uma menina chata, uma menina sorridente, outra bruta, mas como eu me conheço, uma menina sensível e capaz de prosseguir no seu futuro. Certo, Zema. É, qual foi um dos momentos da sua vida em que você pensou que, por passar por este momento, talvez você teria, sei lá, traumas ou certos transtornos, seja de ansiedade ou depressão? Então, qual foi o momento da sua vida em que você viu que aqui eu estou a enfrentar mesmo uma dificuldade em que careço de alguma ajuda, sei lá, um conselho, mas você não pode correr atrás, ou seja, correu para trás de alguém quando enfrentou este momento? Yeah. Qual foi? Um momento que foi muito triste para mim foi um momento que perdi alguém muito especial para mim. E uma pessoa especial, uma pessoa que sabia me acolher, uma pessoa que viemos de longe juntos, mas acabou indo embora, ou melhor, indo para o céu, foi a minha tia, irmã da minha mãe, alguém que uma senhora que era muito especial, mas eu chamava ela de mãe, porque muitas pessoas, ou melhor, muita gente conhecia ela como minha mãe biológica, porque passei muito tempo com ela, resumindo. Ela foi minha segunda mãe, tirando a minha mãe biológica, a senhora que me deu a vida. Ela ficou muito doente. Como posso dizer? Praticamente ano passado todo, não viajei por questão de saúde dela, porque ela já vinha ficando doente, eu já vinha passando por dificuldades de saúde. Então, sempre que eu tentava viajar, ela caía doente.
sempre que eu tentava ir me divertir, ela caía doente até no dia 24 de janeiro que ela perdeu a vida. Então, aquele momento foi muito marcante para mim e me deixou com traumas que até agora não consigo enfrentar, porque era uma pessoa muito apegada a mim. Quando eu ouvi ela indo embora, eu senti meu mundo desmoronar, perdi esperanças de vida e tive alguns transtornos mentais, como tive ansiedade, tive problemas espirituais que até agora enfrento. Então, isso foi o momento mais triste da minha vida. E durante este caso, este período em que enfrentaste, em que ocorreu essa tragédia, tiveram pessoas que estiveram, sei lá, que te deram apoio, que estiveram perto de ti, e se você também deixou com que eles te apoiassem? Ou porque existem aqueles momentos em que a gente enfrenta certas dificuldades e em algumas pessoas eu já acompanhei casos, alguns desses, em que se a pessoa passa por uma certa dificuldade, se perde alguém importante, a maioria das pessoas optam em se isolar, ficar mais sozinhas. Por mais que apareça alguém que tente dar apoio, ou seja, sei lá, passar tempo mais com ela, conversar, existem pessoas que optam mesmo em se isolar, tipo, eu quero ficar sozinho, com o tempo eu vou me socializar com vocês. Mas em algum momento a pessoa, quando enfrenta esses momentos e opta em se isolar, nesse caso do mundo, ser um antissocial, entre aspas, é onde aparecem sérios problemas. A pessoa pode ter depressão, esses transtornos de ansiedade, pode enfrentar certos problemas muito sérios. Então, Zema, quando esteve a passar por esta fase, você deixou com que as pessoas te ajudassem ou simplesmente optou em se isolar do mundo e enfrentar esta fase sozinho? Existiram pessoas, não posso dizer pessoas, existiram pessoas que me acolheram, me consolaram, estiveram comigo. E claro que eu queria me isolar, sim, mas as pessoas não deixavam eu me isolar, porque eu, como sou uma menina muito sensível e frágil, então as pessoas temiam que quando eu me isolar acontecesse algo comigo. Então, sim, existiram pessoas que estiveram comigo ao longo desse tempo. As pessoas não posso mencionar, mas existiram. Algumas pessoas que te deram, ou seja, que estiveram próximos de ti durante essa fase, Sim. certo? E, bom, vou ir mesmo mais fundo, olhando mesmo para trás, neste caso, no teu passado, você do antes, qual foi o maior erro que você cometeu que até hoje você olha tipo, like, se eu pudesse falar com a Zema do passado, eu voltaria a dizer a Zema, não faz isso, ou seja, não se envolva com isso ou com aquilo. Então, qual foi o seu pior erro do passado? Porque dizem assim, tipo, like, a gente aprende com nossos erros, ou seja, o erro de hoje é a lição de amanhã. Se hoje eu, por exemplo, faço o quê? Se hoje eu tropeço ao tentar levantar pneu de moto, caio para uma ponteca, sei lá, vou me alejar qualquer coisa. Já é uma lição. Amanhã eu vou sentir que, não, levantar pneu de moto, não. E vou passar a usar
aquela queda que eu tive como lição. Então, qual foi o seu maior erro da Zema de antes, não esta de agora, da Zema do passado, que até agora se arrepende desse mesmo erro e diz, se eu pudesse lá que voltar, eu diria, Zema, não faz isso, porque lá em frente você não vai se dar bem. Qual foi o maior erro que você deixou para trás? E se enfrentou esse erro, como enfrentou? Hum, Para ser sincera, eu agora me orgulho pela pessoa que eu me tornei. Sim, queria voltar para trás, mas só que já não dá mais para voltar. Porque antigamente eu era uma menina sensível ou sentimental com as pessoas. As pessoas, estou me referindo do meu caso amoroso. Eu fui uma menina sensível, uma menina, como outras pessoas dizem, tapada, mas eu não me dava nada de tapado. Em alguns momentos já acompanhamos esse caso. Acompanhei alguns casos de, quando você é alguém que simples, quando você é alguém muito simples, humilde com as pessoas, tipo, quando você dá muito para as pessoas aquela é tapada. Nem nos homens isso acontece, tipo, aquele gato como é tapado. Principalmente quando for em casos de relacionamento. Se eu dou muito dinheiro na minha namorada e a sociedade observa aquilo, observa como se em algum momento até falam que você tipo foi engarrafado, mas não, é amor, então é mais ou menos isso. Então, como vim dizendo, meu orgulho pela pessoa que eu me tornei agora. Porque agora eu me tornei Então, você alguém mediante, você só lhe decidida. tocava pouco, ela tropeçava, Ela caía. tropeçava, lhe tocava pouco, ela chorava, lhe tocava pouco, ela se rebaixava. Mas, no novo ciclo, na nova fase que eu estou me encontrando, é uma fase que até eu me orgulho, porque me tornei alguém decidida, alguém capaz de enfrentar os seus problemas, alguém que está lutando pelo seu futuro e orgulhar a minha mãe. Uau. Já é o foco de todos, orgulhar mamãe. Sim, porque eu posso ainda ser um pouco mais menor, mas o meu sonho é muito grande, incluindo o meu sonho, a minha mãe está lá, porque ela esteve comigo nos momentos bons e difíceis, e existiu momentos que lhe desrespeitei, sim. Mãe, peço desculpas, mas agora estou a procurar de te orgulhar e fazer o melhor para nós, o melhor para a nossa família. Então, meu sonho, não sei se é o sonho de todo mundo, meu sonho é um dia eu ter meu próprio emprego, ter meu próprio dinheiro, ou dar tudo o que minha mãe precisa. Menos nada. E indo mais além, qual foi o erro, ou seja, o maior erro que você cometeu e cujo esse mesmo erro te serviu de aprendizagem? Isso que eu já estava dizendo aqui anteriormente, ou seja, a gente aprende com nossos erros. A maioria das vezes a gente comete um erro e no futuro aquele erro que a gente cometeu vai nos servir de aprendizado. Você para, se você enfrenta o mesmo problema que aquele, você vai parar, vai pensar,
Ei, esse problema eu já tive no passado. Ok, Tá bom. O meu erro. ainda não terminei a questão, calma. Ainda está incompleta essa questão. Então, qual foi este erro que Zema cometeu no passado e até agora te serviu como um aprendizado este erro? E quando você lembra, vê que ei, foi bom cometer aquele erro, porque hoje me serviu de um aprendizado. Qual foi este erro? Tá bem. O erro que eu cometi no passado foi me entregar demais e confiar demais nas pessoas. Porque eu confiei demais, entreguei tudo de mim, Uhum. mas Ou seja, entregou rosas e no final de tudo recebeu espinhos. exatamente. O meu erro foi confiar e me entregar demais. Mas eu admito que naquele momento estava super confusa com os meus sentimentos. Mas, por isso que eu digo que me orgulho pela pessoa que eu me tornei, porque foi o mesmo erro que me tornou essa pessoa que está aqui agora, sorrindo pelas câmeras Uhum. e alguém decidida de continuar com a sua vida. Ok, se você pudesse olhar pela sua câmera, ou seja, se um dia pudesse estar frente a frente com seja lá quem for que te formou, seja que te lapidou, você hoje em ser esta Zema que aqui está, uma Zema com foco e determinação. O que você diria? Primeiro, diria, olha, muito obrigada por me tornar essa pessoa que me tornei hoje. E aprendi com os meus erros. Aprendi com as medalhas que me deste. Então, é isso que eu diria. Diria simplesmente isso. Você sabe o que é que eu diria se... Até se fosse por mim, Hum, eu só olharia e diria: sempre que eu digo os humilhados serão exaltados. hum. Só isso, e dentro de mim eu diria: eu vou conseguir. Irei me tornar mais que essa pessoa que eu me tornei agora. E qual conselho você daria para alguém que enfrentou o mesmo problema que você? Por exemplo, imaginemos que eu estou a enfrentar o mesmo problema que você enfrentou no passado. Então eu chego, ei Zema, eu aqui, ei, aquela dama que estava comigo que me fez, isso. Tintim por tintim, sem deixar até veneno de lado. Ok, diga para mim, o que é que você diria para mim? Primeiramente, eu iria perguntar se ainda sentes paixão pela pessoa. Antes de ir mais além, vou te fazer. Faça da tua pergunta a minha. Então, ainda queres prosseguir o seu relacionamento com a tal pessoa? Essa seria a primeira questão que queria me colocar. Sim. Se você, alguém te fez essa questão quando estavas no Sim, teu momento, e o que você respondeu? não se sabe o futuro porque o sentimento não se manda. Não sei. Não sei. Então, o outro conselho que seria, eu diria, o mundo não acaba por aqui. Ainda existem mais pessoas que querem te ver bem e existem mais pessoas no futuro que podem cuidar de ti e amar. Então, prossiga a sua vida com foco e determinação
com um sorriso no rosto e não se apegue ao passado, porque é o passado que nos destrói. Se for a tentar estar sozinha isolada, porque eu desde gostei de ficar sozinha isolada. Então, a única coisa que me acalma é música, ou melhor, as minhas primas sempre que falam comigo, perdão, pelo telefone. Bom, antes mesmo de saltarmos para o momento de felicidade, vou aqui deixar minha penúltima questão por enquanto. Hum, Bom, atualmente acompanhei um caso em que um, um amigo, entre aspas, daqui no vilarejo, tirou a sua própria vida por questões até então desconhecidas. Então, num momento difícil, como você acha que podemos ajudar uma pessoa que está a enfrentar um momento difícil, mas cuja essa mesma pessoa não demonstra? Podemos estar aqui, eu, por exemplo, estou aqui contigo a conversar numa boa, e amanhã você ouve notícias minhas que eu já tirei a minha própria vida. Como é que você vai se sentir sabendo que você estava comigo e eu não apresentei nenhum sinal de, ou seja, de estar a enfrentar algo difícil? E simplesmente do nada aparece essa notícia. O que você acha que está a falhar na atual geração para que as pessoas, ou seja, como é que você pode notar que uma certa pessoa está a enfrentar essas dificuldades? E como ajudar essa mesma pessoa? Porque creio que o nosso amigo que se foi, se tivesse talvez uma ajuda, ou seja, psicológica, né? Alguém que pudesse conversar com ele, poder entender, neste caso, o que se passava com ele, acredito que ele não ia optar por tirar a própria vida. Tudo bem que em alguns casos podem não existir soluções, mas eu acredito que existem soluções para todos os problemas. O que você acha que falhou? Ou seja, o que está a acontecer com a geração atual para a existência de alguém que tirar vida sem dar explicações? Hum, há várias pessoas que enfrentam por problemas grandes, emocionais, financeiros e muito mais. E a solução não é tirar a sua própria vida. Um conselho meu, se tem alguém aí em casa que passa por essas situações difíceis, familiares, econômicas, eu diria que procure o seu próximo para poder conversar, ou procure aos mais velhos para procurar entender e procurar alguns conselhos, porque tirar a sua própria vida não é solução. Porque a sua família precisa de ti, sendo o jovem que tirou a sua, sendo a sua própria vida, ou melhor, sendo o moço que acabou tirando a sua vida, ele foi amigo e fez parte da vida de alguém importante para mim, sendo meu irmão, que foi amigo desde a infância. Então, creio que ele, sim, convivo com ele, ele passou por várias dificuldades. Então, ele não quis pôr o seu problema para as pessoas mais próximas, não quis se abrir. Então foi aquilo que
dentro dele estava lhe afogando e até chegou ao ponto de tirar a sua própria vida. Então, para as pessoas que estão passando por isso, eu só creio que procure as pessoas mais próximas para poder conversar com eles e procurar entender qual é a situação da sua vida. Então, é isso. Certo. Imaginemos que nesse exato momento a sua vida fosse um livro. Já fosse um livro. E atual sua, ou seja, atual se sua vida fosse um livro e pudesse dar um tema. Que tema você daria? Não entendi. Vou colocar a questão numa outra vertente. Imaginemos que a sua vida fosse uma novela. Percebe? Já. Imagina que a sua vida fosse uma novela. Que tema você daria a essa novela? O que a vida me roubou. Bom, aqui não é só dar pergunta sem ter, não é só tipo responder sem justificar. Então, justifica qual seria, por que seria este tema? Seria o que a vida me roubou porque no passado eu era uma menina obediente, uma menina. Não quer dizer que agora não sou uma menina obediente, sou sim. Então, eu daria o que a vida me roubou porque o passado era mágico. Porque a vida me roubou alguém muito especial e me afastou de algumas pessoas que eu achava especial. Porque a vida me roubou. Sim. Então, a vida te roubou o quê? Dizeste que não darias este tema, o que a vida me roubou. Eu ainda não percebi qual seria o motivo. A vida te roubou, que seria um simples tema, porque deve fazer sentido, deve dar um tema à sua vida e este mesmo tema fazer sentido ou ir de acordo com aquilo que você enfrentou durante a sua trajetória até aqui. Eu daria o que a vida me roubou porque, como eu vim explicando aqui, porque o passado me tirou alguém muito especial. Te moldou. Sim, Os seus erros do passado serviram de como uma lição futura. exatamente. Então é por isso que eu daria o que a vida me roubou para minha vida. Então, agora vamos no momento das felicidades. Ok, então, Zema, se você, ou seja, qual foi o momento mais feliz da tua vida? Aquele momento que você vê que esse dia eu vou marcar, vou levar para toda a vida, até vou contar para os meus filhos. Tipo, eu no passado era uma dama, isto, aquilo. Então, qual é o momento mais marcante da sua vida, mas que foi um momento feliz? O momento mais feliz da sua vida. Pode ser com alguém, tipo com alguém que te machucou, pode ser com alguém, ou seja, pode ser um momento em família, com o ex, com o atual, com o futuro, sei lá. O momento mais feliz da minha vida que me marcou foi o momento que a pessoa que a vida me roubou, ou melhor, minha falecida tia, que eu chamava de mãe, estava um pouco incomodada e depois ela ficou hospitalizada e quando saiu de lá ela pediu um almoço em família como se fosse a despedida. Então ela pediu para que toda a família estivesse ali e lá estivemos e foi um momento de alegria
paz e muitos sucessos. Por isso que aquele momento marcou a minha vida e eu vou levar para toda a vida. E que Deus a tenha. Ela foi uma pessoa muito especial para mim e muito especial para minha família, porque ela foi alguém acolhedora, simpática e alguém que sabia como enfrentar os seus problemas. Então, que a alma dela descanse. Se a Zema ganhasse assim agora na sua conta 1 milhão de meticais. Se a Zema ganhasse neste exato momento 1 milhão de meticais, qual seria a primeira coisa que você compraria? Porque existe aquela cena, tipo, por exemplo, eu quando era criança, eu falei, mano, eu quando ter dinheiro, a primeira coisa que eu vou comprar será o quê? Vou comprar um carro, vou comprar uma casa, sei lá, qualquer sonho por realizar. Então, se a Zema pudesse ganhar neste exato momento 1 milhão de meticais na sua conta, qual seria a primeira coisa que você iria comprar? E por que seria essa a primeira coisa a comprar? Se eu ganhasse 1 milhão de meticais na minha conta, creio que eu poderia comprar uma casa, ou melhor, um espaço para poder construir, para eu poder viver em paz com a minha mãe e os meus irmãos. Porque eu vim com esse pensamento na mente desde porque a minha mãe estava a ter uns problemas com o meu pai, então meu pai chegou num momento que ele quis vender a casa e a Impaz decidiu que a casa ficasse conosco. Então, para mim, eu não me sinto segura lá. Então, eu compraria uma casa e perguntaria à minha mãe que negócio ela quer fazer. E eu poderia levar ela e dizer, mãe, agora essa é a sua casa. E realizar os desejos dela e lhe tirar do sofrimento que ela tem, ou que ela está passando, ou que ela enfrentou no passado. Ok. Vou fazer uma pergunta provocadora, mas muito provocadora. Ok. Eu ouvi por aí, entre aspas, que tiveste uma relação. Não, isso não. Ah, a pergunta será muito provocadora assim. Sim, isso não. Ok. Então, continuando nas felicidades, dizeste que se tivesses a chance de ganhar 1 milhão de meticais nesse momento, a primeira coisa que irias comprar seria? Uma casa e arranjaria um negócio para minha mãe. Certo. Uau, um sonho. Eu também acho que faria isso, uma casa, um carro. E arranjaria um negócio para minha mãe, assim como para mim mesmo. Exatamente, foi com isso. Indo mais além, tenho aqui a penúltima pergunta. Depois, houve algum momento em que você já pensou em recomeçar a sua vida do zero? Sim. Agora, Quando tentou fazer isso, quais foram os resultados? Qual foi esse momento? esse momento que estou a passar agora para começar a minha vida. E qual foi o resultado que isso deu? Porque existem aquelas pessoas que dizem, like, vou começar do zero. Porque já tenho as ferramentas de como começar do zero. Agora, como começar? Vou começar. Depois vou analisar.
Ok, deixa eu ver a Zema de antes e essa da agora. Será que deu efeito? Então eu quero saber se o recomeço do zero da Zema deu efeito. Quando optaste em recomeçar do zero. É nesta fase em que você optou em lapidar uma nova Zema. Quando fizeste essa escolha, isso deu resultado? Sim, deu resultado. Quais foram os resultados positivos, negativos ou resultados normais? Tipo, até agora está, porque tem aquilo que, exemplo, se é uma superação, ok, você já se apegava à pessoa, tira aquele apego, afasta, mas até agora tem uma parte de si que diz não, eu ainda quero ali. Aí já estamos num estado normal. Então, quando a coisa já dá fruto, já é algo positivo, normalmente você supera tudo na totalidade. Então, em que nível estás? Hum, É uma pergunta muito provocadora. Já. Do seu recomeço do zero, analisando a Zema anterior, esta da agora, quais foram os resultados da sua decisão de recomeçar do zero? Foco, determinação, confiança em mim mesmo. Porque admito que não foi fácil. Passei por momentos de solidão, por momentos tristes da minha vida. Então, o resultado que deu é esse de agora, cá onde eu estou. Uma pessoa, sou uma menina determinada, com foco e confiante nas ações dele. Creio que várias pessoas me criticam ou estão a me criticar ou me criticavam. Então, para isso estou um pouco me lixando, porque mesmo que eles falem, não muda nada na minha vida. Depende de mim ser feliz e da minha família. Exato. Há pouco tempo, ou seja, anteriormente, falamos da Zema frágil, como eras. E que com o tempo essa Zema frágil passou a ser uma Zema focada nos seus objetivos. Sim. Exato. Então, quem foi que brincou com o coração de Zema e como foi? Então, tipo, pode ter sido um amigo, uma amiga, talvez que te decepcionou. Então, quem foi que fez com que a Zema fosse tão frágil ao ponto de futuramente a Zema decidir, não, eu tenho que ser diferente daquilo que já foi? Foi alguém especial Exato. e que acabou. Que levou o coração de Zema. E logo tipo matado. Então, ela, ou seja, entre aspas, a pessoa está em anonimato, não vamos aqui falar o nome. Exatamente. Como foi isso? Tipo, porque para machucar alguém deve existir motivos. Em alguns casos é mesmo questão de coração de cada um, porque as pessoas são diferentes ou seja, as pessoas são diferentes na igualdade. O que eu sou, você não sabe. Por mais que você me conheça bem, tem aquilo, eu conheço muito bem minha dama. Você não sabe o que ela faz quando não está contigo. Então, como foi que a Zema perdeu este alguém, entre aspas, que aqui não foi mencionado? Não perdi. Só segui o caminho dele. Ou seja, aliás, você mesmo antes de responder a questão, quem perdeu quem? Foi você que perdeu ele. Ele te perdeu. Não, tipo... Não, então vamos lá deixar isso para novo. É uma pergunta simples. Tem aquilo de, foi ele que me perdeu. Ele é que me perdeu. Tipo, não sabe o que estás a perder. Alguns até giram bunda, batem, não sabe o que perdeu.
Então, quem perdeu o quê? Ou seja, como foi que isso aconteceu? E quem perdeu o quê? Pode resumir a resposta. Não sei o que se passa na cabeça da pessoa, mas por mim, ele me perdeu. E, como disse, não sei o que se passa na cabeça da pessoa. A pessoa pode pensar que eu perdi ele, mas a vida continua, com ou sem. Até agora vocês têm contato, ou seja, Não. conversa. É tipo, Omalana mesmo, não há mais conversa. Tipo, porque existem, Não. ok, o motivo deve ter sido muito, Não foi até que. porque, espera, existem aquelas relações que terminam. Eu mesmo aqui, na primeira pessoa, já terminei relações que até agora tenho contato com as mesmas pessoas, como se fossem familiares, percebes? Tipo, não guardar remorsos, entre aspas, então. Só que quando ambas partes são orgulhosas, até aquilo, eu vou falar com aquele para o quê? Mas isso é o mundo, dá muitas voltas. As pessoas podem se encontrar num outro lugar. Imaginemos que você já terminou com uma certa pessoa e não mantém contato com ela. Se cruzam numa certa cidade em que nessa mesma cidade você é nova e a pessoa domina muito bem. E imaginou? Sim. Você pergunta, moço, que giro você? Então, por que você até agora não mantém contato? Tem aquela cena de se cruzar, oi, tudo bem, bem. Não fala disso. Ok, então vamos deixar. Se existisse uma oportunidade, ou seja, calma, se existisse uma oportunidade de você poder voltar com uma tal pessoa oculta, voltarias? Não. As razões não vou explicar mais não. Sentes algo por ele? Tem aquilo de... Percebes? Tipo, existem relações que terminam mesmo por questão de... Ok, nós os dois, você errou. E eu sinto que ainda te gosto, mas por causa dos seus erros não posso ficar contigo. Orgulho me consome e fico na minha cena, tá vendo? Pausa, tipo, eu não vou lhe procurar, ela vai me procurar. Você também vai estar no mesmo pensamento, tipo, ele vai me procurar. Então, ainda sentes alguma coisa, nem que seja um afeto técnico de você ver a pessoa, logo, o coração bater. Meu coração não bateu. Não sentes mais nada por ele. Creio que não, mas meu coração não bateu. Tem aquilo de você não sentir nada, tipo, não... Você ver o coração não palpitar. Por mim, acho que o interesse acabou. O interesse acabou. E para mim, quando o interesse acaba, é muito forte. Não só para mim, já não. Quando vejo a pessoa, já não sinto mesmo. Meu coração já não palpita. Então, é por aí. Ok, imaginemos que ele comete um erro e você é um erro. Vos colocam na mesma cela, ou seja, no mesmo quarto juntos. Como é que você se sentiria num quarto juntos? Ou seja, na prisão mesmo. Lançam numa cela juntos. Deixa eu passar. E, bom, indo mais além. Bom, em algumas relações, quando terminam, seus amigos já não vão ser mais meus amigos. Aqueles com quem você tinha hábito de conversar, amigos dele. Então, até agora Ainda, conversas com sim. amigos dele. Isso é muito bom. E como você se sente na presença dele, imaginemos que assim agora ele aparece do seu lado. O que é que você faria? Nada. Somente prosseguiria com o assunto que vim tratar. E se estivesse a passar por um momento difícil,
e ele te aproximar para te consolar. Aqueles abraços, tudo aquilo. Se ele aproximasse para me consolar. Não sei o que aconteceria. Mas como um momento difícil de você, deixaria aquilo tipo, querer o reino. Ele pegaria e estaria uma conversa. Deixaria ele te consolar. Acho que não. Em toda relação existem planos futuros. Eu tenho um amigo de nome Rooster, quando estava numa relação. Ele dizia que o nome da futura filha seria Whitney. Então, eu quero saber, na vossa relação, qual era o nome do vosso futuro filho? Até aquilo de mãe. Então, Atualmente, tiraste o exemplo de Rooster. o nosso amigo Rooster. Então, qual era o nome do vosso filho futuro? O meu amigo Rooster sempre chamava-se a esposa mãe de Whitney. Eu não entendia nada. Ele me disse, não, é nome do meu Futuro filho. Por mim, eu desde que quis ter uma filha, um filho de nome Emily. Kemily. Sim. E este plano fazias com? Ei! E como é que ficou esse sonho? Porque, ou trocou de... Tipo, esse mesmo que aparecer me dar, vou lhe dar o mesmo nome. O nome ainda mantém. O nome ainda mantém para mim porque fui eu que escolhi. Fui eu que... Mãe de Whitney. Esse era o sonho do meu amigo Rooster. Então, o sonho para ti ainda mantém. E tentaste perguntar para o nosso amigo, ou o seu amigo Rooster, onde é que parou com o sonho? Do nome? Sim. Ainda mantém. O sonho dele ainda mantém porque ele ainda está com a mesma pessoa. Ué. Então, indo mais além. Está revelando segredos daqui que não sabíamos. Nesse caso, ok. Últimas considerações. Beijinhos e abraços. Antes disso, um conselho para o pessoal lá de casa. Que conselho você daria para a sociedade em geral, para quem está enfrentando certas dificuldades e não tem como partilhar com certas pessoas? Que conselho você daria para a sociedade? É aquilo que eu já vinha dizendo, que se alguém aí em casa estiver a passar por problemas sentimentais, econômicos ou traumas, precisas de aproximar aos mais velhos ou às pessoas próximas suas para poderem te indicar ou te dar um conselho. E quando estiveres a passar por uns tais problemas que acabei mencionando agora, creio que procure pessoas ou psicólogos, porque tirar a sua própria vida não é a solução. Então é isso. Beijinhos e abraços para quem vão. Os beijinhos e abraços vão para minha mãe. Eu vou para meu amigo melhor. Rooster. Não, Rooster não. Vão para minha família, Sim. minhas amigas e as minhas primas, os meus familiares ou as pessoas mais próximas de mim. Vão os beijinhos e abraços para as pessoas que mencionam. Muito obrigado. Chegando mesmo nessa fase final, é de agradecer o pessoal lá de casa que tem nos acompanhado. Não parem de pôr aquele like, comentar e partilhar, que nós estaremos aqui sempre para fazer tudo diferente dos que já fizeram. Aquele abraço.